Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Guilherme, mais conhecido como Giga, e aos 12 anos eu peguei o meu pai fazendo safadeza com a minha tia. Na hora eu tomei um susto e pior, foi ver a cara de pau dos dois. Sabe, foi uma cena horrível. A minha mãe trabalhava muito como caixa de supermercado, enquanto que o meu pai passava dias e dias deitado no sofá da sala, assistindo os seus programas prediletos. Tudo isso porque ele era aposentado por invalidez e, segundo ele, não podia fazer esforços. Aparentemente, o meu pai era saudável, era forte e gostava de jogar bola, tomar uma cervejinha no bar. E por várias vezes eu o vi sendo chamado para ajudar a encher as lajes das casas dos amigos. E eu não conseguia entender o porquê para dentro de casa nem a louça ele podia guardar. A minha mãe, coitada, tão iludida, vivia paparicando meu pai e se tornava até uma empregada da casa, porque tudo sobrava para ela. Nossa vida era assim. Muito tempo na companhia do pai e quase nenhuma na companhia da minha mãe. Mas o meu pai não era um pai de ensinar, corrigir, conversar, sabe? E quando pedíamos algo a ele, a frase era sempre a mesma: deixa a sua mãe chegar, que ela resolve. No dia que eu peguei o meu pai no flagra, a minha classe tinha sido liberada mais cedo, porque o último professor faltou. E eu, todo feliz por chegar em casa, eu vi que o meu pai não estava na sala assistindo TV, o que era de costume. Então eu fui até o quarto dele e, para minha surpresa, lá estavam eles, pelados. A minha tia estava sentada em cima do meu pai. Quando eles me viram, a minha tia quase infartou. Ela saiu cobrindo o corpo com um lençol. O meu pai veio correndo nu na minha direção. Eu me lembro que ele me levou para fora do quarto, dizendo que aquilo era normal e que homens casados tinham esse tipo de comportamento. E me fez prometer que eu não iria contar aquilo para ninguém e principalmente não iria contar para a mamãe, porque senão ela ia sofrer, e se ela sofresse, a culpa seria totalmente minha. O pior era ver a cara de pau do meu pai tentando me enganar. Depois do sermão dele, eu fui para o meu quarto. Fechei a porta e vi pela janela quando a minha tia saiu toda desconfiada. Sinceramente, eu senti uma raiva tão grande daqueles dois que eu não fui conivente com o meu pai. E assim que a minha mãe chegou, eu contei tudo o que tinha acontecido. Nessa hora, o meu pai tentou me bater na frente dela. Ele disse que eu era um moleque mentiroso e destruidor de lares. Onde já se viu um homem respeitador feito ele ter um caso com a cunhada? Graças a Deus, a minha mãe acreditou em mim, até porque ela estava desconfiada e não tinha certeza. Mas a confirmação veio através de mim. Meu tio também ficou sabendo do acontecido e o circo pegou fogo. Foi uma confusão na família,
todo mundo ficou sabendo. Os meus avós, os meus primos. Foi uma vergonha. O irmão da minha mãe deu uma surra, mas uma surra tão grande no meu pai e na mulher dele também. Mas continuou casado com ela. Ao contrário da mamãe, que deu um pontapé no meu pai e foi viver a vida dela. E para ser bem honesto, foi a melhor coisa que ela fez. Sabe, a nossa família se dissolveu. E para o meu pai, eu fui o culpado de tudo. Então, por anos, o meu pai não falou comigo. Ele me excluiu da sua vida e quando ele se referia aos filhos, eram apenas a Lari e o Gabriel que eram lembrados. Mas eu entendi a situação. Enfim, eu cresci sendo criado e educado apenas pela minha mãe. Alguns anos depois do divórcio, ela conheceu um homem no próprio local de trabalho. E para a sorte dela, ele era muito bem de vida. E depois do casamento, a minha mãe não precisou mais trabalhar no supermercado e levava uma vida de rainha. Consegui um emprego numa multinacional e cresci profissionalmente. E dentro dessa empresa eu conheci a minha esposa. Namorei com a Cris por uns 2 anos e depois eu a pedi em casamento. Nos casamos e construímos uma vida. Os nossos 5 primeiros anos de casados foram incríveis. A gente se completava em tudo. Fazíamos tantos planos, viajávamos. A Cris era fantástica, sabe? Uma mulher inteligente, criativa, e a gente era muito parceiros. Diante de tanta felicidade, eu queria que a nossa família crescesse, e por isso eu comecei a pedir filhos. Mas a Cris, ela sempre dizia que ainda era cedo, que ainda tinha muito tempo pela frente e que o corpo dela estava tão legal e que uma gravidez não estava nos planos dela ainda e que eu tivesse paciência. Resolvi então esperar o tempo da minha esposa e nesse inteirinho o meu pai acabou sofrendo um acidente de moto e quebrou a perna. E como os meus irmãos não quiseram cuidar dele, dizendo que não tinham tempo, eu senti que era hora de uma reconciliação, sabe? E fui até ele. O meu pai, quando me viu, se emocionou e disse que há um bom tempo estava tentando um jeito de me procurar, mas ele não sabia como. Conversa vai, conversa vem, nos entendemos e fizemos as pazes. Então, eu paguei uma pessoa para ficar com ele de dia e outra à noite. E nos finais de semana eu ia até a casa dele para cuidar dele pessoalmente. Aos poucos, o meu pai foi fazendo parte da minha vida outra vez. E depois que ele melhorou, passou a frequentar a minha casa. Então a nossa relação foi tomando forma novamente. Tava um clima tão bom entre nós e até a minha esposa gostou do jeito engraçado e jovial do meu pai. Quase todo final de semana a gente fazia um churrasquinho em casa e meu pai vinha com a namorada. Então ficávamos nós 4 conversando até de madrugada. Poxa, o meu pai me enchia de elogios. Dizia que eu era o melhor filho do mundo e eu me derretia com aquelas declarações. Sabendo da nossa aproximação, um dia a minha mãe me ligou e falou para que eu tomasse cuidado.
porque o meu pai era traiçoeiro e acomodado. E se eu não abrisse os olhos logo, ele estaria instalado de vez na minha casa. Mas na hora, eu senti que era ciúmes. Eu senti que a minha mãe estava com ciúmes da minha relação com o meu pai. E por isso eu não dei bola. Mas pareceu uma praga as palavras da minha mãe. E uma certa noite, o meu pai chegou em casa de mala e cuia e disse que estava sem lugar para ficar e que, por conta do aluguel atrasado, o dono da casa pediu o imóvel. E como a gente estava se entendendo tão bem, ele só conseguia pensar em mim. Na hora eu falei que não dava, que a minha casa era pequena para ficar 2 homens e que a Cris não ia gostar. Mas quando a minha esposa viu o meu pai com as malas na mão àquela hora da noite, ela se comoveu e mandou ele entrar e disse que ia ajeitar o quarto dos fundos para que ele ficasse e que tudo ia dar certo. Na verdade, a Cris não perguntou a minha opinião. Ela simplesmente foi ajeitando o meu pai dentro de casa. E sinceramente, eu não gostei muito da ideia. Nosso casamento, que já vinha ruim, piorou. Tudo porque a minha esposa agradava mais o meu pai do que a mim. E quando eu a procurava, ela me rejeitava, dizendo que estava cansada, com dores de cabeça, coisas que as pessoas inventam quando não tem mais desejo pelo outro. Assim penso eu. Comecei a sentir ciúmes da relação do meu pai com a minha esposa. Eu percebi alguns olhares, sabe? Algumas brincadeirinhas íntimas demais para o meu gosto. E eu cheguei a reclamar isso com ela. Mas a Cris me dizia que eu estava caçando pelo em ovo e que era uma vergonha eu sentir ciúmes do meu pai. A Cris fez um escarcéu e eu me senti um verdadeiro idiota. Meu casamento não conseguia engrenar e até terapia de casal eu sugeri que fizéssemos. Mas a Cris falava que ela não tinha problemas e que entre nós estava tudo 1000 maravilhas. 1000 maravilhas? Como assim? Eu não podia nem tocar nela. Beijo? Eu já nem me lembrava mais de como dava. Honestamente, eu estava levando esse casamento com a barriga. Mas as coisas só melhoraram um pouquinho quando a minha esposa foi demitida. Cris passou a ser mais maleável, mais flexível, e quando eu chegava em casa, ela me recebia com beijinhos, toda carinhosa. Sabe, valeu a pena ela ter ficado desempregada. Conversando com o meu pai a respeito do meu casamento com a Cris e de como ela estava bem melhor, ele disse que casamento era assim mesmo, tinha as suas fases. E que bom que a fase estava boa e que eu aproveitasse, porque mulher, para virar a casaca, era assim, 1, 2. Eu ri do jeito que o meu pai falou. Teve um dia que logo cedo no meu trabalho eu não me senti bem. Fiquei enjoado e a minha pressão baixou. Então eu fui dispensado para ir ao médico. Mas eu preferi ir direto para casa, porque tudo o que eu queria era uma boa cama para que eu fosse me deitar. E quando eu cheguei em casa, sendo muito cedo, eu fui direto para o meu quarto. E quando abri a porta, a minha esposa não estava lá.
e também não estava no banheiro. Então eu resolvi ir ver o meu pai, saber se ele tinha visto a Cris ou falado com ela alguma coisa. Abri a porta do quarto do meu pai e me deparei com a mesma cena do passado, só que agora era minha esposa deitada de conchinha nua, desfalecida nos braços do meu pai. Eles pareciam um casal. Ah, não deu outra. Eu dei um grito tão alto que os dois acordaram assustados. Eu gritava: pilantra, vagabundo, seus ordinários. A Cris correu nua pro banheiro e se trancou. E eu fui para cima do meu pai. Eu me esqueci que ele era o meu pai. E ele se esqueceu que eu era o seu filho. E a gente brigou feio. Nos socamos. Eu estava com tanto ódio, com tanta raiva, que se a Cris não tivesse saído do banheiro e chamado o vizinho para nos separar, eu acho que a gente tinha se matado. Enfim, descobri que os dois estavam tendo um caso. O meu pai e a minha esposa estavam me traindo debaixo do meu próprio teto. Não deu mais para continuar. Mesmo a Cris me implorando, me pedindo perdão, não tinha mais condições da gente ficar juntos. Sabe, confiança é tudo, e a nossa tinha sido quebrada. Me separei, e a minha família soube do ocorrido. E eu encontrei consolo nos braços da minha mãe. Meu pai e a Cris foram morar juntos, mas os dois ficaram pouco tempo, porque ele não aguentou bancar os luxos dela. Ele era aposentado e a Cris era uma mulher cara. Sabe, demorou para eu me livrar da dor da traição. Não foi fácil, eu sofri um bocado. Cheguei até a pensar em viver sozinho o resto da vida. Mas como a vida é feita de surpresas, eu fui surpreendido. Mas dessa vez foi uma surpresa boa. Conheci a Miriam, uma professora de dança. Não que eu tenha entrado em alguma escola, é que fomos apresentados por um amigo em comum. E ele dizia que a gente tinha tudo a ver, e realmente tínhamos mesmo. A Miriam é bem diferente da Cris. É centrada, pé no chão, sabe o que quer. Ela é uma pessoa encantadora, muito especial. E para mim, eu sinto que ela é a minha metade. Então, em pouco tempo, fomos morar juntos. O filho dela, o Tiago, um adolescente de 15 anos, se apegou rápido a mim. E só pelo olhar ele já me entende. Formamos uma família. E a minha esposa, depois de 15 anos, está grávida. E eu vou ter o meu primeiro filho. Estamos vivendo como os que sonham. A Miriam me ensinou que eu não devo guardar mágoas, ressentimentos, e por isso eu liberei o perdão para o meu pai. Mas eu o quero longe da minha vida, porque ao meu lado eu só quero quem me faça bem.